Oi alunos, tudo bem com vocês? Seguinte, ó, deixei essa aula gravada pra vocês, tá? Porque eu quero que vocês entendam uma coisa interessante hoje. Eu quero contar como que o computador foi construído, mas eu quero que vocês entendam hoje, ó, o porquê que o computador tem tudo a ver com a matemática, tá bom? Então, ó, reparem no motivo das invenções até chegar no computador, tá bom? Então, ó, esse vídeo primeiro eu vou deixar pra vocês, né, que é da escola, né, do Colégio Carimbamba, e por enquanto ele só vai estar disponível vendo ele pelo Google Sala de Aula. Porém, depois eu vou liberar ele para vocês verem pelo YouTube no canal, tá bom? Canal do Professor Júnior, que quem tá no YouTube agora deve estar vendo esse vídeo agora, beleza? Então vamos começar então. Para começar, a palavra computador significa o quê? Computar ou calcular. Então já começa por aí, para você ver que o computador tem tudo a ver com a matemática. Por quê? Computador significa calcular, beleza? A origem da palavra cálculo vem de pedra. Exatamente o que você está pensando, pedra mesmo, pedra, literalmente é uma pedra. Ó, você deve ouvir, ou você já ouviu ou vai ouvir ainda alguém dizendo assim: ah, não sei quem está com cálculo renal, né? Renal quer dizer rins, né? O órgão rins, e renal e cálculo pedra, como a gente está aprendendo agora. Então, se alguém está com cálculo renal, quer dizer que ela está com pedra nos rins, entendeu? Então, por que cálculo quer dizer pedra? Porque é o seguinte: antigamente, há muitos anos atrás, não existia escola, ciência, não tinha nada. As pessoas elas estavam aprendendo. Imagina o começo do mundo, sei lá. E aí imagina que esse camponês aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ovelhas, certo? E como que ele, então o que acontece? Ele tem 7 ovelhas, ele vai pegar as ovelhas, levar para o pasto, sei lá, e depois ele volta pro cercado dele ali. Para ele não perder nenhuma ovelha, o que ele faz? Ele pega um saquinho e cada pedra representa cada ovelha que ele tem. Então imagina que ele tem 7 ovelhas, pega as 7 pedras e coloca dentro do saquinho, tá? Pega as ovelhas, sai pro pasto. Acabou, eles voltam pro cercado. E quando vai entrar na cerca, o que ele faz? Ele joga as pedras no chão, vai entrar uma ovelha, ele pega uma pedra, coloca no saquinho. Então, uma pedra para uma ovelha. Entrou outra ovelha, outra pedra para outra ovelha. Outra ovelha entrando, outra pedra para outra ovelha. E assim por diante. Então, cada pedra representa uma ovelha. Quando entrou todas as ovelhas no cercado e não tem pedra, quer dizer que está todas as ovelhas aqui. Agora, se entrou todas as ovelhas e sobrou pedra, quer dizer que ficou alguma ovelha perdida, então ele tinha que buscar a ovelha que estava perdida lá, entendeu? Basicamente era isso era assim que funcionava. Então, quando era poucas ovelhas, você conseguia contar tranquilamente com pedra. Agora, quando tem muitas ovelhas como assim, aí não dá para contar com pedra, vocês concordam, né? Então, vem a pergunta, né? O que fazer quando a tecnologia atual não resolve? Tecnologia, pessoal, não quer dizer necessariamente algo a ver com eletrônica. Tecnologia é uma ferramenta que serve para solucionar problemas, certo? Então, tecnologia pode ser mecânica ou eletrônica, tanto faz, beleza? Então, a pedra era a tecnologia que tinha para contar, a grosso modo dizendo, né? Então, se a pedra ela não resolve, então tem que inventar outra coisa. Então, aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo, né, inventaram o ábaco, certo? Você sabe o que é ábaco? Se você não souber, daqui a pouquinho eu vou explicar para você o que é o ábaco, tá bom? Mas o ábaco, ele foi criado pelos mesopotâmicos e aperfeiçoado pelos chineses e romanos, que era uma forma mais fácil de você fazer contas, né? Fazer contas matemáticas, tipo mais e menos, por exemplo. Quer ver? Vou mostrar pra você como que ele funciona. Peraí, minha câmera tá bugando aqui, a tela, peraí, rapidinho. Tô dando umas bugadas aqui, não sei porquê. Enfim. Bom, vamos lá. Eu vou pegar meu celular aqui. Deixa eu pôr uma slide aqui, ó. Ó, eu vou usar o aplicativo que tá escrito aí na tela, tá bom? Deixa eu só pôr a tela pra gravar aqui, ó. Ele tá gravando. Vou entrar aqui no aplicativo, colocar no Brasil. Ó, então vamos lá. O ábaco funciona assim, ó. O azul representa a unidade, o vermelho representa a dezena, o verde a centena e o amarelo
Um milhar, certo? Então, por exemplo, ó, uma pedrinha azul representa o número 1. Uma pedrinha vermelho representa o número 10, tá? Uma pedrinha verde representa o número 100 e uma pedrinha amarela representa o número 1000, certo? Vou apertar aqui para apagar tudo. Então vamos lá em cima, tá vendo? Tem o número lá, 1327. Como que eu represento 1327 no ábaco? Simples, ó. Vamos lá, então, unidade, ó, são 7, né? Então aperto 7 vezes aqui, ó. Vai cair 7 pedrinhas. Opa, foi uma a mais, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Então tá. Então, ó, 7 pedrinhas representam o número 7. Então aí tem 27. 20 seria 2 dezenas. Então eu aperto no vermelho 2 vezes, ó. 1, 2 pedrinhas. E assim por diante. 300, né? Que é o 3 de 300. Então são 3 pedrinhas verdes para representar o 300. E o 1000, uma amarela representa o 1000. Então, ó, eu vou apertar no verificar. E está correto, tá vendo? Então, é assim que a gente faz para representar 1327, por exemplo, no ábaco. Mas, quer ver? Vou apertar aqui para apagar tudo. Então, imagina só, que vou fazer só uma continha simples para vocês entenderem. Eu vou fazer uma conta de mais aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, 8, sei lá, 8 mais 5. Então, vamos lá. Então, eu tenho que colocar 8 unidades, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unidades, certo? Aí, então tem que fazer 8 mais 5, né? Então 5 são 5 unidades. Eu tenho que colocar mais 5 pedrinhas azuis. Agora repara, ó, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar 2. Quando eu colocar 2 vai dar 10. 10 unidades. E olha o que vai acontecer no aplicativo, ó. 1, 2. Ele transformou a 10 em uma vermelha, que uma vermelha quer dizer 10, certo? E eu continuo. Então, ó, tinha 8, né? Eu coloquei 2, né? 1, 2. É 5, né? Então falta mais 1, 2, 3, certo? 1, 2, 3. Então, essa é para ser a resposta, né? Uma dezena e 3 unidades representa o número 13. Vou apertar no verificar. E como você pode ver, ó, tá certinho, tá vendo? Então, é assim que eles faziam contas no ábaco, entendeu? Mais ou menos assim. Beleza, gente? Vou pausar aqui a gravação. Pronto. Pra gente continuar a nossa aula. Então, assim que era usado o ábaco antigamente, tá? Só que pensa, demorou muito tempo para alguém inventar uma coisa melhor que o ábaco. Que foi só em 1642, na França, um homem chamado Blaise Pascal inventou a máquina pascalina, que era, a grosso modo, uma calculadora mecânica que ela funcionava por engrenagens, tá? Eu vou deixar um vídeo para você. Se você não entendeu o vídeo, é só você voltar ele até você entender, tá bom? Que esse vídeo que eu vou deixar para vocês agora explica melhor como que funciona essa máquina pascalina. Se você não entender, é só você voltar mais uma vez, que eu tenho certeza que você vai entender, tá bom? Só para você ver como que funciona a máquina pascalina, tá certo? Vemos aqui na máquina esses quadradinhos que vão aparecer os números de acordo com que girarmos essa engrenagem. A direita corresponde à unidade, logo em seguida a dezena, centena e milhar. Iremos somar 126 mais 95. Então vamos colocar o 126. Na coluna das centenas, giramos o eixo correspondente a 1 até a agulha. Na janelinha vai aparecer o número correspondente. Agora na coluna das dezenas, giramos o eixo 2 e na coluna das unidades o eixo 6. Agora a segunda parte da soma. Como eu disse anteriormente, que iríamos somar 126 mais 95. Vamos adicionar o 5 à casa das unidades. E percebemos que ao girarmos o eixo 5, como podemos perceber, a máquina adiciona automaticamente o resto para a dezena. Agora giramos o eixo 9 na coluna da dezena
e o resto passa para a centena. E vemos o resultado, 221. Ó, tá vendo como é simples? Se você não entendeu, volta o vídeo de novo que eu tenho certeza que você vai entender. E era muito fácil fazer conta de mais e de menos com a máquina pascalina. Era mais rápido e mais prático que o ábaco, né? Só que acontece o seguinte, né? O ábaco, tanto a máquina pascalina e o ábaco, só era capaz de fazer contas simples, né? Aí que acontece, mais ou menos em 1822, na Inglaterra, quase 200 anos depois, um homem chamado Charles Babbage, né? Ele criou uma máquina muito mais complexa do que a máquina pascalina, que é a máquina diferencial ou a máquina analítica, né? Ela tinha milhares de engrenagens e você podia programar as contas. É que é meio complexo de explicar para vocês, mas você programava a conta por meio de um cartão perfurado, né? Aí você colocava numa parte da máquina, aí você girava a engrenagem. E aí, de acordo com o que você programou nesse cartão perfurado, ele ia fazendo as contas de mais, de menos, de vezes, de dividir, né? Até chegar na resposta que você queria. Quer ver? Eu vou mostrar pra você só um trechinho de como que a máquina funcionava. Ela era um trambolho de milhares de engrenagens, olha só. Então, como você viu, ela tem muitas engrenagens, ela é muito complexa. Nem eu vou saber explicar pra vocês nesse vídeo exatamente como que ela funciona. Mas vamos lá. Por que essa máquina foi tão importante? É porque é o seguinte. Bom, primeiro vocês estão percebendo que por causa da matemática, por precisar fazer contas mais rápido e melhores, foi necessário inventar ferramentas para melhorar a fazer as contas. Porque, quer ou que não, por mais que você seja bom de matemática, mas essas coisinhas aqui fazem a conta mais rápido que a gente humano, entendeu? Então por isso que eles criam máquinas para fazer contas matemáticas mais rápidas. E essa daqui que acontece, ele é a base do PC de hoje. Porque ele tinha a parte de memória, onde guardava uma informação para ser usada depois. Tinha unidade computacional, que seria a parte para fazer o processo, né, o cálculo em si, tipo processador, né? Unidade de entrada, que você conseguia programar, né, de acordo com o que você queria. E unidade de saída de dados é que você tinha a resposta. No caso, aqui, a resposta saía num disco de, sei lá, de latão, de ferro, que ele gravava a informação lá. Hoje em dia, a nossa saída de dados é o quê? É o monitor, por exemplo. A gente vê no monitor, né, a nossa tela. Mas nessa época, era em disco de latão gravado, né? Lá que saía a resposta da conta. Mas o que acontece? Foi necessário, depois de mais um tempo, uma criação de uma máquina eletrônica para fazer cálculos mais rápido, porque essa máquina diferencial não daria conta, por causa que chegou esse período da humanidade aqui, ó, a Segunda Guerra Mundial. Como vocês sabem, né, teve a guerra, né, e quando tem guerra, a tecnologia avança muito, né? Porque eles precisam se antecipar dos inimigos. Então, por exemplo, ó, uma trajetória de míssil, por exemplo, né, você tem que calcular o ponto de saída, a inclinação exata para ela subir, fazer a curva, como você está vendo aqui, ó, fazer a curva e cair exatamente onde você quer atingir o alvo. Levando em consideração pressão atmosférica, um monte de coisa influencia, né? A direção do vento. Então tudo isso influencia no ângulo que vai sair o foguete. Também a velocidade que sai o foguete, tudo isso você tem que calcular. Então, para você acertar exatamente no ponto certo, é necessário que você faça um cálculo muito preciso, que muda a cada hora, porque o vento muda. Então, assim, uma pessoa para fazer o cálculo não daria tempo, entendeu? Então, por isso que era necessário criar uma máquina melhor do que a máquina diferencial ou analítica para fazer o cálculo perfeito. Então, mais ou menos em 1946, 40 e pouco, não lembro, 46 eu acho, não sei, inventou o ENIAC, que foi o primeiro, entre aspas, computador eletrônico. Então, por meio dele, você programava, né, por meio de cabo, e a resposta acendia em luzes.
que era em código binário. Depois eu explico melhor sobre isso numa outra aula, mas enfim, era assim que eles faziam os cálculos para eles poderem saber rápido as coisas, né? Só que eu falo primeiro porque não foi o primeiro. Esse computador aqui, o pai da computação, conhecido como Alan Turing, ajudou a construir o ENIAC, só que o Alan Turing, que é o pai da computação, que inventou o primeiro computador. Que vocês... Eu não quero falar... Porque assim, ó... Saiu... Esse filme aqui chamado O Jogo da Imitação conta a história de Alan Turing. Ó, esse ator, vocês devem reconhecer ele, né? Ele fez o Doutor Estranho no filme da Marvel. Nossa, já tá grande aula, hein? Vou tentar ir mais rápido agora. Ele fez esse ator que fez o Doutor Estranho, né, da Marvel, também fez esse filme aqui. E essa máquina que está atrás dele, que foi o primeiro computador que ele fez, que essa máquina foi capaz de descriptografar uma máquina de criptografia alemã que tinham códigos nazistas, que por esses códigos falavam onde ia ser os ataques. E ele inventou uma máquina que era capaz de descriptografar essas informações nazistas. E, gente, vocês têm que ver o filme para entender o que eu estou falando. Se ele não fizesse essa máquina, provavelmente a Segunda Guerra Mundial ou ia durar mais tempo, ou o final não ia ser feliz como foi, porque os nazistas foram derrotados. Mas se não fosse a máquina que ele criou, talvez a história ia ser outra. Só que eles não falaram que esse foi o primeiro computador, porque esse computador que ele fez, essa máquina que ele fez, ela ficou 50 anos em segredo de Estado, ou seja, durante 50 anos da história eles não podiam falar a público o que essa máquina fazia. Vendo o filme vocês vão entender, então fica a dica, ó, final de semana, ó, chama seu pai, ó, e assiste esse filme aí, ó, O Jogo da Imitação, beleza? Eu vou dar uma corridinha porque a aula tá grande, né, gente? Então vamos continuar. Então o que acontece, ó, a base do computador, né, do ENIAC, foi essa. Agora vai ser rápido, tá bom? Mentiroso! Então tinha que ter memória, tinha que ter unidade computacional e tinha que ter unidade de entrada, unidade de saída de dados, né? Assim como que eu pensei até hoje, assim. Né? A memória seria aonde armazena a informação ou a memória RAM, certo? Unidade computacional seria o processador que a gente conhece hoje. Quando a gente voltar para a escola eu mostro para vocês a peça. Unidade de entrada de dados seria teclado e mouse, onde digita, né, para entrar informação. E saída de dados seria, por exemplo, o monitor, a nossa tela aqui. Então, qual foi o lance a partir de agora? Fazer com que as peças que eram gigantes ficassem menor e mais rápido. Então, ó, a grosso modo esse foi o processo. Ó. Então, ó, deixa eu pegar aqui uma caneta aqui. Então, ó, aqui, imagina que aqui seria para representar o ENIAC, o PC gigante. As peças gigantes, então eles foram diminuindo as peças, elas consumiam menos energia e eram mais rápidas, né? E aí, depois desse foi para esse computador, por exemplo. Aí depois evoluiu daqui para cá, né? Aí daqui já evoluiu para cá. Repara que esse computador parece o de hoje, mas ele não tem mouse. Aí até que inventaram o mouse e aí sofisticaram o PC um pouquinho. Ficou um pouquinho menos lento, para não falar, né? Aqui, ó. Que foi a época que eu peguei, né? E os pais de você provavelmente também. Até chegar no computador de hoje, né? Como vocês devem estar usando aí, enfim. E logicamente vai evoluir cada vez mais, né? Assim como os celulares, né? Antigamente começou com um trambolhão como esse daqui, ó, né? Era bem grande, só fazia ligação. Aí depois ele foi diminuindo, ficando cada vez melhor, até chegar ao ponto que dava para você escrever mensagem de texto. E até chegar no smartphone. Inclusive, pessoal, a gente chama o smartphone que a gente tem de celular, mas na verdade, ó, a palavra smartphone significa telefone inteligente, certo? Então, isso aqui não é mais celular. Celular é para fazer ligação. Isso aqui é muito mais que ligação que ele faz, né? Então, o jeito certo de chamar isso aqui é smartphone, que é telefone inteligente, beleza? Eita, tá acabando a bateria, pessoal. Vou ter que trocar a bateria, já volto, tá bom? Pera aí, rapidinho. Então, ó, a gente sabe que em 2010, mais ou menos, que apareceu o smartphone, até hoje, né, hoje em dia, que tá bem mais complexo do que era antigamente, né? Então, e vai continuar a evoluir cada vez mais o smartphone, né? Só que, gente, ó, o smartphone, que a gente fala assim, nossa, o computador antes era gigante, agora o computador é o meu celular, é o computador, tá vendo como que evoluiu a informática? É verdade. Muitas coisas que você faz no computador, você consegue fazer no celular. Mas nunca
ó, nunca um dispositivo móvel vai ser melhor que um computador, pessoal, tá? O computador tem muito mais processamento, né? E você pode melhorar ele com muito mais facilidade do que um mobile, né? Mobile são coisas móveis, como notebook e também smartphone e tablet, tá bom? Então sempre o computador vai ser melhor do que coisas móveis, certo? Então vamos continuar. Depois eu explico pra vocês por que na sala de aula. Se você tiver curiosidade, eu explico por que nunca algum dispositivo móvel vai ser melhor que um desktop, por exemplo, tá bom? Em termos de processamento, beleza? Vamos lá. Então, ó, por exemplo, ó, os jogos mesmo. Ó, os jogos de hoje em dia, aí tá a foto do Red Dead Redemption 2, né? Time I have control the match. É um jogo que tem muito detalhe. Pra você jogar ele no máximo, é muito pesado, é muito processamento, tá? Então os jogos têm muita informação na tela, né? É grama, e fora a física, a grama se mexe, tem o vento também que mexe com o cabelo do personagem. Então o que acontece, ó? Por isso que os consoles e as placas de vídeo, né, estão cada vez mais caras e melhores, né? Com a evolução do gráfico, né, e da física dos jogos, é necessário mais processamento. Então, por exemplo, console é o que? É o videogame que a gente conhece. Então, por exemplo, ó, o console mais potente do mercado hoje é o Xbox Series X da Microsoft, tá bom? Então esse console é o mais forte do mercado, ele é mais forte do que o PlayStation 5. Ele processa gráficos, ele tem mais poder de processamento que o PlayStation 5, né? E placa de vídeo, por exemplo, é o que você coloca no seu computador, né? E geralmente tem um processador, placa-mãe, né, memória, tal. E para jogar jogos ou fazer trabalhos de elementos gráficos que exigem muito processamento, aí você tem que comprar uma plaquinha como essa. E é isso, ó. Ó, a tecnologia de hoje, pessoal, ela só não evolui mais porque o material usado hoje limita o processamento. Porque hoje é usado, por exemplo, o silício, né? Então dentro do chip do processador, que fica no computador, que fica no celular, no notebook, no tablet, isso aqui é o processador, ó. E lá dentro tem um chip. E esse chip aqui dentro é feito de silício, entendeu? Só que o silício ele esquenta muito. Então você não consegue aumentar muito o poder de velocidade de processar informação, né? Agora, né? Você já ouviu falar com certeza no grafeno, né? Os cientistas estão tentando fazer com que o grafeno seja usado também como processador. Ele vai ser usado em várias coisas, bateria, um monte de coisa, mas eles estão tentando fazer com que o grafeno também vire um processador de grafeno, né, feito pelo grafeno, como você está vendo na imagem aí. E o dia que isso acontecer, pessoal, que eu escrevi aqui, ó, a tecnologia vai evoluir de tal forma que vai ser assustador, né, porque, a grosso modo, né, vamos supor, o processador mais potente do mercado, eu vou falar um valor aqui simbólico, tá? Imagina que ele consiga ler 5 bilhões de informações por segundo. Exemplo, o grafeno vai ser capaz de ler 465 bilhões de informação por segundo. Ou seja, mais de 90 vezes mais rápido do que o melhor processador de silício que existe hoje no mercado. Por exemplo, entendeu? Então, por isso que eu falo pra vocês, a tecnologia, por mais que já está evoluída, pessoal, né, está só no começo. Quando eles conseguirem um material, se não for o grafeno, vai ser outro. Mas o silício hoje que está segurando a evolução. Pra você ter uma ideia, ó, a previsão do tempo, por exemplo, ela só não é precisa porque os computadores de hoje não são capazes de processar tantos cálculos por segundo quanto precisa. Porque, por exemplo, se fosse tão potente, a previsão do tempo ia ser mais precisa. Mas como a área é muito grande, tem muita informação para processar, então eles fazem uma média numa região grandona e falam, hoje vai chover e não vai. Ele faz uma média, né? Só que se eles conseguissem reduzir a área, né, fizesse tipo mais pontos, né, aí a previsão do tempo ia ser muito mais precisa. Mas como eles têm que fazer de uma área muito grande e fazer uma média geral,
Então por isso que a previsão do tempo nunca é precisa. Mas se os PCs fossem melhores, a gente ia saber exatamente se ia chover ou não, né, no dia seguinte. Porque, para você ver, então com o grafeno isso seria resolvido. Provavelmente, né? Provavelmente teria processamento suficiente para, por exemplo, os computadores calcularem com mais precisão se vai chover, se vai fazer frio ou não, entendeu? Como um exemplo, né? E para fechar a aula de hoje, ó, a origem da palavra informática, né, é a junção de duas palavras, informação com automática. Porque, né, a informática é a ciência que responsável pelo processamento automático de informação. Tá? Então, informação quer dizer informação automática. Então, pessoal, para vocês verem, o computador existe porque foi necessário criar equipamentos que fizessem contas mais rápido para melhorar a informação, né? A informação automática chegar mais rápido para as pessoas. Então, o melhor matemático não consegue calcular tão rápido quanto a máquina. Por isso que a máquina é criada. Se você assistir o filme que eu falei, do Alan Turing, o jogo de imitação, você vai entender o porquê que foi necessário criar aquela máquina. E para você programar, pessoal, você usa matemática, entendeu? Então, uma hora ou outra você vai precisar usar matemática. Então, quanto mais matemática, melhor vai ser seu código. Ele vai ser mais otimizado, beleza? Então, eu não sei o tempo que está essa aula aqui, mas eu falei rapidinho, porque o tempo, enfim, tá acabando já a aula de vocês. Então é isso, pessoal. Eu queria só que vocês entendessem o quão a ver a matemática é com o computador. E é por isso que você precisa estudar matemática hoje, porque se você for trabalhar na área de tecnologia, que é da informática, provavelmente a matemática vai fazer diferença e vai fazer você ser melhor do que outra pessoa. E o chefe, ele vai contratar o melhor candidato para a vaga. Não quem sabe mais ou menos, é quem sabe mais. Então, se você souber mais matemática, provavelmente você vai conseguir mexer melhor na programação. E o seu aplicativo vai ficar melhor, ou o seu jogo vai ser mais otimizado, sem tanto bug, beleza? Então, basicamente é isso a aula de hoje. Então, pessoal, até a próxima aula. Eu vou parar por aqui, que eu já falei bastante, certo? E o futuro, só Deus sabe, né, como vai ser, né? Pensou? Se for coisas como assim. Enfim, fica para reflexão de vocês. Um abraço, pessoal. Fui.